Olá, boa noite a todos e a todas. Mais uma vez, muito obrigado pela presença, pela pontualidade de todos. Esse é um grupo de estudos que foi criado pelo Hamilton. Queremos agradecer muito a ele pela brilhante ideia de convidar a professora Isabela Oliveira, né? Nós estamos na leitura do livro No Centro Sentimos Leveza, hoje na página do livro eletrônico, na página 87. Né? A leitura vai ficar por conta da Dulce. Professora Isabela, mais uma vez, obrigado seu papai, sua mamãe, pela sua presença entre nós. Muito obrigado pelos seus ensinos. Muito boa noite, a palavra é sua. Muito obrigada, Geraldo. Muito obrigada a todos que vieram antes de nós, que estão permitindo que a gente possa estar fazendo esse estudo. Muito obrigada à dedicação de cada um de vocês e também a quem está chegando. Eu vejo que tem gente nova chegando aqui nessa aula de hoje. Todos aqui são muito bem-vindos. E eu hoje me dei conta de que esse é o 13º livro que eu estou lendo e comentando da biografia de Bert Hellinger. Na verdade, o 12º que eu estou comentando, porque tem um que é o Essencial que Conta, que eu li durante a pandemia, ele se encontra lá no meu Instagram. Faço pequenos comentários, mas esse livro que é uma joia, né? Acho que ele dispensa comentários, mas pelo contrário, é um livro essencial, como diz o título, né? Essencial que conta para nós, porque vocês imaginem que esse livro, O Essencial que Conta, ele deixa eu até pegar ele aqui, fazer propaganda dele hoje. Boa noite. Boa noite. Ele aqui eu tenho uma versão em inglês e tenho uma em português. Na versão em espanhol, na versão que em espanhol, eu não sei nem onde é que está, mas vi um CD com o próprio Bert Hellinger lendo esses textos. E esses textos aqui, ele bem no final da vida dele, ele tinha um amigo dele, que é esse Bernard, que foi quem editou esse livro. Bernard Munch, que é o editor dos livros dele em francês. E esse amigo dele ficava na casa dele durante o final da vida dele. E o que ele fez? Bert Hellinger não tinha lido. Ele dizia assim: eu escrevo os livros, mas eu não os leio. Eu escrevo os livros, mas eu não os leio. Aí ele, no final da vida, ele releu toda a obra dele com esse amigo, com o Bernard. Então você imagina, ele tem, a gente sabe, 110 livros, mas 89, se não me engano, ou por aí, livros de próprio punho. Os outros são tipo compilações, são coisas que foram feitas a partir dos textos dele, não saberia te dizer. Mas imaginem que ele faz uma revisão de toda a obra e, junto com esse amigo, o Bernard, ele sente quais são as histórias que mais o tocaram. Ou seja, ele lê de novo e ele percebe o efeito das histórias nele e aí ele seleciona os melhores contos aqui. Então, um livro que eu super recomendo. E é isso. Os outros 12 estão por aí, no Instituto e no site do Educação Sistêmica. Então, agradeço aí a todos vocês e vamos em frente ao nosso estudo da noite de hoje. Obrigada, Dulce, pela leitura. Pode repetir a página, por favor, Geraldo, para ficar marcado? Do livro 115. E no PDF? Estava desligado o microfone, página 87. Tá certo. Muito obrigada. Vamos em frente. A reciprocidade. Pertence à ordem do amor entre o homem e a mulher que entre eles se estabeleça uma troca em que ambos igualmente deem e tomem, pois cada um tem o que falta ao outro e a cada um falta o que o outro tem. Ambos precisam, portanto, no que se refere à troca, dar o que têm e tomar o que lhes falta. Em outras palavras, o homem se dá à mulher como homem e a aceita como sua mulher, e a mulher se dá ao homem como mulher e o aceita como seu marido.
Essa ordem do amor é perturbada quando um deseja e o outro concede, porque o desejar parece ser algo pequeno e o conceder algo grande. Então, um dos parceiros se mostra como carente, como alguém que recebe, e o outro, embora talvez ame, se mostra como alguém que ajuda e que dá. É como se aquele que recebe se tornasse uma criança e aquele que dá se tornasse um pai ou uma mãe. Então, o que recebe precisa agradecer, como se tivesse recebido sem dar. E o que dá se sente superior e livre, como se tivesse dado sem receber. Isso, porém, impede a compensação e coloca em risco a troca. Para o bom êxito de uma e outra, é preciso que ambos desejem e ambos concedam, com respeito e amor, o que o outro necessita e deseja. Seguir e servir. Contudo, pertence à ordem do amor entre o casal que a mulher siga o homem. Isso significa que ela o siga para sua família, sua cidade, seu círculo, sua língua e sua cultura, e consinta que os filhos também sigam o pai. Não posso justificar essa ordem, mas sua realidade se comprova pelos seus efeitos. Basta comparar famílias onde a mulher segue o homem e os filhos seguem o pai, com famílias onde o homem segue a mulher e os filhos seguem a mãe. Entretanto, aqui também existem exceções. Por exemplo, se há destinos difíceis ou enfermidades graves na família do homem, é mais seguro e conveniente para ele e para os filhos que passem para a esfera da família e da parentela da mãe, e vice-versa. Nesse particular, existe uma compensação, pois também pertence à ordem do amor entre o homem e a mulher, como seu complemento, que o homem sirva ao feminino. A igualdade. As ordens do amor entre o homem e a mulher são diferentes das ordens do amor entre pais e filhos. Por isso, a relação do casal sofre abalo e perturbação quando eles transferem irrefletidamente para ela as ordens do relacionamento entre os pais e os filhos. Se, por exemplo, numa relação de casal, um parceiro busca no outro um amor incondicional, como uma criança busca em seus pais, ele espera receber do outro a mesma segurança que os pais dão a seus filhos. Isso provoca uma crise na relação, fazendo com que aquele de quem se esperou demais se retraia ou se afaste. E com razão, pois ao transferir para a relação de casal uma ordem própria da infância, comete-se uma injustiça para com o parceiro. Quando, por exemplo, um dos parceiros diz ao outro, sem você não posso viver, ou, se você for embora, eu me mato, o outro precisa se afastar, pois tal exigência entre adultos equiparados é inadmissível e intolerável. Já uma criança pode dizer algo assim a seus pais, porque sem eles realmente não pode viver. Inversamente, se o homem ou a mulher se comporta como se fosse autorizado a educar o parceiro e tivesse a necessidade de fazê-lo, arroga-se em relação a alguém que lhe é equiparado, direitos semelhantes ao dos pais em relação aos filhos. Neste caso, frequentemente o parceiro se esquiva à pressão e busca alívio e compensação fora do relacionamento. Portanto, faz parte da ordem do amor na relação entre o homem e a mulher que eles se reconheçam como iguais. Qualquer tentativa de colocar-se diante do parceiro numa atitude de superioridade própria dos pais ou de entrega característica da criança oprime e coloca em risco a relação. Isso também vale para o equilíbrio entre o dar e o tomar. Na relação dos pais com seus filhos, são os pais que dão e são os filhos que tomam. Toda tentativa dos filhos de aplanar o desnível existente entre eles e seus pais é frustrada. Por essa razão, os filhos permanecem sempre em dívida com seus pais, e quanto menos conseguem pagá-la,
tanto mais intimamente permanecem vinculados a eles. Porém, como querem afirmar-se e desenvolver-se através de suas próprias ações, o sentimento de dívida que os vincula aos pais os motiva também a sair de casa. Se um dos parceiros der ao outro como um pai ou uma mãe dá a uma criança, por exemplo, custeando-lhe uma formação superior durante o casamento, aquele que recebeu tanto já não pode equiparar-se ao doador. Embora permaneça obrigado a agradecer-lhe, geralmente o deixará quando se formar. Só poderá equiparar-se novamente ao parceiro e permanecer com ele quando o compensar plenamente, tanto pelas despesas quanto pelo esforço. A compensação. No nível do sexo, o homem e a mulher, embora sejam diferentes, se equiparam em sua capacidade de dar ou receber reciprocamente. Eles se dão bem e progridem na troca amorosa quando o dar e o tomar entre eles também se compensam e completam em outros domínios. Isso vale tanto para as coisas boas quanto para as más. Quando um dos parceiros recebe do outro algo de bom, a necessidade de compensar não lhe dá descanso, até que lhe retribua com algo de bom. Porém, como o ama, faz-lhe por precaução um bem algo maior do que a compensação exige. Então, o outro fica sob pressão e, como ama o parceiro, também lhe faz, por precaução, um bem algo maior do que a compensação requer. Assim, aumenta a troca no bem, desde que em seu decurso sempre se volte ao equilíbrio e se inaugure uma nova rodada de trocas. Quando não se alcança uma compensação, a troca cessa, pois, se um parceiro se limita a receber, o outro logo perde a vontade de dar-lhe, e se um deles quer apenas dar, o outro em breve não vai mais querer receber. Da mesma forma, a troca cessa quando um dá mais que o outro pode ou quer receber, ou quando um deseja mais do que o outro pode ou quer dar. Assim, a medida de quem dá deve ajustar-se à medida de quem recebe e vice-versa. Toda troca deve, em princípio, ajustar-se a uma medida que a limita. Porém, para que uma relação de casal seja bem-sucedida, é preciso que haja também uma compensação no mal. Quando um parceiro faz a outro algo que necessariamente o fere ou o magoa, a vítima também precisa fazer ao autor algo que lhe traga uma dor semelhante ou exigir dele algo igualmente difícil. Quando a vítima é tão boa que não consegue ser má, não acontece compensação e a relação fica ameaçada. Por exemplo, quando um dos parceiros teve um caso e o outro se obstina em sua inocência, o culpado não consegue mais equiparar-se ao inocente. Se, porém, o outro lhe paga na mesma moeda, a relação pode ser retomada. Entretanto, se a vítima ama o ofensor, não deve fazer-lhe uma afronta do mesmo tamanho, pois assim ficariam quites. Com maior razão, por estar convencida da própria inocência, não deve fazer ao parceiro uma afronta maior do que a dele, pois então lhe daria o direito de zangar-se por sua vez. Não, precisa fazer-lhe uma ofensa um pouco menor. Com isso, tanto a justiça quanto o amor serão satisfeitos e a troca no bem poderá ser retomada e continuada. Mas se a vítima e o ofensor forem se suplantando em suas afrontas, agindo no mal como se fosse um bem, a troca no mal irá sempre crescendo. Uma troca assim também amarra os parceiros, mas para a própria desgraça. De resto, conhece-se a qualidade de uma relação de casal, verificando se a troca se efetua principalmente no bem ou no mal, e quanto se investe em cada um desses lados. Com isso, dei uma indicação sobre a forma de recuperar e tornar feliz uma relação de casal, transformando uma troca no mal numa troca no bem, e incrementando essa troca com amor.
o entendimento. De suas famílias de origem, o homem e a mulher conhecem diferentes modelos ou padrões para a relação conjugal, tanto no bem quanto no mal. Por isso, para que a união seja bem sucedida, precisam testar os modelos que receberam dos pais e, eventualmente, desprender-se dos padrões antigos e encontrar novos padrões para a sua relação. Nisso, frequentemente se defrontarão com sentimentos de inocência e de culpa. Se adotarem os padrões que lhes foram transmitidos, mesmo que sejam ruins, experimentarão um sentimento de inocência. Se abandonarem os padrões recebidos, mesmo que os novos sejam melhores, experimentarão um sentimento de culpa. Somente ao preço dessa culpa poderão conseguir o bem e a felicidade em sua união. Envolvimentos sistêmicos. Talvez as piores consequências para uma relação de casal resultem dos emaranhamentos de cada parceiro com seu grupo familiar. Isso acontece, sobretudo, quando um dos parceiros ou ambos, sem que o percebam, são tomados a serviço como substitutos para a solução de antigos conflitos dos respectivos grupos familiares. Citarei um exemplo. Embora um homem e uma mulher se sentissem muito ligados, surgiam entre eles conflitos inexplicáveis. Certo dia, quando a mulher se postava furiosa diante do marido, um terapeuta observou que seu rosto mudava até assumir o aspecto de uma velha. E ela censurava o marido por coisas que nada tinham a ver com ele. O terapeuta perguntou a ela: "Quem é essa velha?" Aí ela se lembrou de que sua avó tinha um restaurante, fora muitas vezes arrastada pelos cabelos pelo avô no meio do salão, à vista de todos os fregueses. Então ficou claro que a raiva que ela sentia contra seu marido era a raiva reprimida que a avó sentira contra o avô. Muitas crises inexplicáveis do casamento nascem de uma transferência como essa. Tal processo, que é inconsciente, nos assusta, porque ficamos entregues a ele e não sabemos sua causa. Depois de saber de tais envolvimentos, tomamos mais cuidado quando nos sentimos tentados a ofender pessoas que não nos tenham dado motivos para isso. A constância. Alguns casais, desconhecendo a profundidade de seu vínculo, consideram... De 2019, para a diretora executiva do Instituto Sul da Paz, os crimes mais violentos... Oi. Alguns casais, desconhecendo a profundidade de seu vínculo, consideram sua união como um acordo cujos fins podem fixar ao bel prazer e cuja ordem ou duração podem predeterminar, alterar ou revogar de acordo com o seu humor ou comodidade. Com isso, porém, entregam sua união à leviandade e ao arbítrio. Talvez venham a reconhecer tarde demais que isso é regulado por uma ordem à qual devem submeter-se. Quando, por exemplo, um dos parceiros desfaz uma ligação de modo desrespeitoso e leviano, às vezes um filho dessa união morre ou comete suicídio, como se precisasse expiar uma grave injustiça. Na realidade, os fins de uma união nos são pré-estabelecidos e exigem de nós, se quisermos alcançá-los, constância e sacrifício. O processo de morte. Ao aceitar uma mulher como sua mulher, o homem se faz homem por intermédio dela. Ao mesmo tempo, porém, ela também lhe tira a masculinidade e a coloca em questão. Assim, ele também se torna menos homem no casamento. E quando a mulher aceita um homem como seu marido, torna-se mulher por meio dele. Contudo, ao mesmo tempo, ele também lhe tira a feminilidade e a coloca em questão. Assim, ela também se torna menos mulher no casamento. Por essa razão,
Para que o relacionamento conserve sua tensão, o homem precisa renovar sua masculinidade junto aos homens e a mulher precisa renovar sua feminilidade junto às mulheres. Contudo, na relação com sua mulher, o homem perde sua identidade como homem. E na relação com seu marido, a mulher perde sua identidade como mulher. Pois o homem e a mulher se distinguem sob todos os aspectos, por causa de uma pequena diferença. Quase tudo é diferente entre o homem e a mulher. Contudo, embora sejam tão diferentes, as maneiras masculina e feminina de encarar o mundo e os diferentes modos de sentir e de reagir são formas plenamente válidas e equiparadas de realização humana. Ambos, o homem e a mulher, precisam reconhecer isso. Mas assim, a mulher tira do homem sua segurança como homem e o homem tira da mulher sua segurança como mulher. Portanto, precisam perder, no decurso de seu relacionamento, as respectivas identidades como homem e como mulher, que adquiriram por meio do outro. Por essa razão, o homem e a mulher também experimentam sua relação como um processo de morte. Embora esperemos, ao entrar numa relação, que ela venha a ser a nossa realização máxima, ela também é, na verdade, uma morte progressiva. Cada conflito no casamento é uma etapa desse processo de despedida e de morte. Quanto mais tempo dura a relação, tanto mais perto chegam o homem e a mulher dessa renúncia extrema. Então, alcançam um outro patamar, mais elevado. A divisão entre homem e mulher pressiona no sentido da unidade. Contudo, a fusão dos dois sexos produz apenas uma unidade transitória que não dura. A supressão dos contrários acontece, portanto, para além dessa fusão, que fica apenas como um símbolo dela. A verdadeira unidade é alcançada na morte. Então, retornamos a uma origem que não conhecemos. Essa é, sem dúvida, apenas uma perspectiva possível, mas ela confere à relação uma profundidade e uma serenidade que são dignas dela, pois apenas essa renúncia extrema realiza a superação dos contrários, que nos é prometida pela fusão. A totalidade que sustenta. As ordens do amor que nos acompanharam em nossos relacionamentos anteriores também afetam nossa relação com a vida e com o mundo como totalidade, bem como nossa relação com o mistério que pressentimos por trás desse mundo. Por conseguinte, podemos relacionar-nos com essa misteriosa totalidade da mesma forma como uma criança se relaciona com seus pais. Então, buscamos um Deus Pai ou uma grande mãe, acreditamos como uma criança, esperamos como uma criança, confiamos como uma criança, amamos como uma criança. E como uma criança, talvez tenhamos medo desse ser, e como uma criança, talvez ainda tenhamos medo de saber. Ou então nos relacionamos com a totalidade misteriosa, como com nossos antepassados e o grupo familiar. Sentimos-nos como seus consanguíneos numa comunidade de santos, mas também como no grupo familiar, como rejeitados ou escolhidos segundo uma lei implacável, cujos decretos não entendemos e não podemos influenciar. Ou ainda, tratamos a totalidade misteriosa como alguém equiparado aos demais num grupo, tornando-nos seus colaboradores e representantes. Negociamos ou firmamos uma aliança com ela e regulamos por um contrato os direitos e os deveres, o dar e o receber, os ganhos e as perdas. Ou tratamos a totalidade misteriosa como se tivéssemos com ela uma relação conjugal,
onde existem um amado e uma amada, um noivo e uma noiva. Ou nos comportamos diante da totalidade misteriosa como pais se comportam diante de seus filhos, dizendo-lhe o que ele fez errado e o que precisa fazer melhor, questionando sua obra e se este mundo não nos convém como ele é, querendo nos salvar dele e salvar outras pessoas. Ou, finalmente, quando nos relacionamos com o mistério deste mundo, relegamos ao passado e esquecemos as ordens do amor que conhecemos, como se fôssemos rios que já alcançaram o mar e caminhos que já chegaram à meta. Ok. Ok, e ainda vou dizer uma coisa para vocês. Vocês também encontram uma descrição muito boa das ordens do amor entre o homem e a mulher e a totalidade que sustenta, porque Bert Hellinger sempre coloca esse relacionamento nesse contexto da totalidade que sustenta, no livro O Amor do Espírito, na Hellinger Ciência. Mas eu já li e comentei O Amor do Espírito, eu já li e comentei 2 vezes a fonte, não precisa perguntar pelo caminho, que eu também li em espanhol. E eu não vi nenhum dos 12 livros que eu comentei, o 13, que uma descrição tão boa dessas ordens. Entende? Então, aqui eu acho que vocês precisam, anotar de cabo a rabo, separar isso aqui e estudar. Estudar de verdade, porque, como vocês já perceberam, o relacionamento entre o homem e a mulher ele é muito fundamental. E, como eu já fiz de outras vezes, dessa vez também, eu fui separando no intuito de numerar as ordens que o Bert Hellinger vai trazendo, né? Porque ele fala das ordens do amor, que são 3. As ordens do dar e do tomar, que são 3 ordens, só que diferentes, aplicadas dentro da empresa. Ele fala das ordens de comando, eu não sei de cabeça o número, mas basicamente a ordem é quem comanda é quem serve ao país e ao mundo. Tem a ordem do amor entre pais e filhos, que, se eu não me engano, são 3 ou 4, também não sei de cabeça, mas são bem pouquinhos. E aqui a gente tem essas, são muitas. Muitas ordens. Eu me lembro que eu fiz há um tempo atrás um post, eu enumerei 11. Mas hoje, eu enumerei, para vocês terem uma ideia, 14. Então, eu vou ler aqui brevemente, porque a gente já comentou 5 na aula passada, né? Primeiro, ele fala do motivo essencial para o relacionamento, né? Que é o homem querer a mulher como mulher, a mulher querer o homem como homem. Depois, a questão da paternidade, da maternidade, né? O pai e a mãe. A importância para o amadurecimento psicoespiritual, digamos assim, do homem e da mulher, que ele se torne pai e que a mulher se torne mãe, né? E de que maneira que os dois se encontram, precisam buscar um ao outro para se completarem, por assim dizer, mas, ao mesmo tempo, estão, então, orientados a um terceiro, que é o filho, né? Que é a união do homem e da mulher, e também uma parte importante do seu amadurecimento. Aí depois ele fala do desejo e da consumação do amor. Bert Hellinger tem textos maravilhosos sobre a sexualidade, tem um texto bonito também, eu lembrei aqui nesse livro que está aqui do meu lado, ó, Pensamentos a Caminho, que ele fala sobre a palavra sexo, por exemplo, ele fala muito desse tema, Sophie também. Então, a terceira ordem é o desejo, a valorização do desejo e a importância da consumação do amor para que um relacionamento de casal seja um casamento efetivamente, né? Uma união efetiva, quer dizer, não basta só o reconhecimento social ou então uma união espiritual. Então, ele dá o valor do sexo, né? E da sexualidade, e nesse item ele fala muito sobre isso, o item que nós vimos na aula passada. Quarto, ele fala do vínculo que se estabelece com a consumação do amor, e que esse vínculo não pode ser anulado nem repetido, né? Então, é um vínculo único e que também vai diminuindo a sua força com o passar do tempo. Esse vínculo não é necessariamente ligado à felicidade. Você pode ser muito infeliz com o seu primeiro marido, muito feliz com o seu segundo, ou terceiro, ou quarto, né? Isso não tem nada a ver, mas é um processo que ele observou.
Outro é o baixo contínuo, né? E ele fala de uma ordem importante aqui, já entrando um pouco para o relacionamento dentro do dia a dia do homem e da mulher, né? Ou seja, eu costumo dizer que é a ordem do eu como batom, né? Eu tomo você, eu tomo você, eu tomo você do jeito que você é, né? E tomo você como meu marido, tomo você como minha esposa e me dou, né? E me dou, e me dou, e me dou como homem, como mulher, para você, como seu esposo, ou esposa, com amor, né? Então, é a ordem de um baixo contínuo dentro do relacionamento. Depois aí, propriamente, o que nós estamos vendo nessa aula de hoje, a ausência, né? O homem deve permanecer homem e a mulher deve permanecer mulher. Por quê? Porque o homem não, esse a gente não viu na aula de hoje, isso foi ainda da aula passada, né? Que é o processo de amadurecimento psicoespiritual. Que o homem precisa da mulher para poder amadurecer, e quando o homem fica na esfera da mãe, ele vai virar o filhinho da mamãe, e a mulher, quando fica na esfera do pai, vai ficar a filhinha do papai, e esses dois não conseguem estabelecer vínculos, tampouco conseguem entender o outro gênero, porque justamente estão, digamos assim, no quadrado errado, entre aspas. Tá? Eles estão mais próximos da esfera do genitor oposto. Inclusive, para quem quer saber sobre homossexualidade, no livro A Fonte não precisa perguntar pelo caminho, por exemplo, Beth Hellinger fala de alguns fatores sistêmicos que conduzem à homossexualidade, e exatamente essa não completude desse processo de desenvolvimento psicoespiritual, né, esse se tornar o filhinho da mamãe e a filhinha do papai, isso também é um dos fatores, né? Ou seja, não ter o acesso ao progenitor do mesmo sexo, e aí ele faz uma referência ao ânimos e à ânima, dois conceitos de Carl Gustav Jung, né? Mostrando a sua interpretação desse conceito, né? Como o feminino se desenvolve dentro do homem com maior intensidade quando ele fica na esfera da mãe, e vice-versa. O masculino se desenvolve com mais intensidade na mulher quando ela está na esfera do pai. E isso também acontece quando os dois ficam sozinhos, ou seja, quando não entram nesse jogo de troca das diferenças e, ao mesmo tempo, o item 7, de reciprocidade. Né? Então, a sétima ordem, eu poderia dizer aqui, que eu anotei, a reciprocidade. Então, faz parte das ordens do amor que estabeleçam uma troca entre eles, e essa troca não pode ser perturbada, né? Ou seja, um tem que dar para o outro aquilo que lhe falta. E essa ordem ela fica perturbada quando desejar parece algo pequeno. Imaginem vocês que Bert Hellinger é um homem, e vocês sabem muito bem, e os aqui presentes podem confirmar ou não, que os homens têm muito desejo sexual. Então, parece que eu estou desejando, né? E a mulher está lá naquela posição, muitas vezes, eu vou dar ou não vou dar. Né? Então, o desejar fica como uma coisa pequena e o dar fica como uma coisa grande. E isso pode, inclusive, se expandir para outros níveis da relação, que não são apenas os níveis da relação sexual. Isso vai para o dar e para o receber também, quando, por exemplo, uma pessoa sustenta a outra, e Bert Hellinger fala, né, daquilo que é muito comum, um marido sustentando a mulher. Hoje mesmo eu atendi uma pessoa justamente com essa questão, né, com briga na justiça com o marido, e o marido chegou há 4 anos o processo na justiça, para vocês poderem ter uma ideia, e o marido simplesmente, ela falou assim, você acredita que eu recebi um e-mail hoje, e o meu marido me cobrou todas as formações que eu fiz, casada há 25 anos? Então, para vocês terem uma ideia, ela pediu a separação e ele, depois de 4 anos de processo na justiça, pede o pagamento de todos os cursos que ela fez. Óbvio, nós já sabemos qual que é o resultado. Então a minha pergunta aqui, o que vocês acham que eu disse para ela? Vamos ver aqui no chat, só para a gente entender. Vocês aí, tem um monte de advogado aqui, o que vocês acham que eu disse para ela? Pague, não apenas pague, que ele estava certo, mas que mais além de pague,
pague e agradeça, com certeza, mas não apenas isso. Diz para ela, vá, por favor, no contador oficial, faça a conta com juros e correção monetária. Sem isso, ela sequer vai conseguir ter a força para ela poder se estabelecer com tudo que ela aprendeu. Entendem? Então, não, pagar mais não precisa pagar mais, não. Nesse caso, não. Veja bem, ai, essa aula dá uma aula maravilhosa, mas não é essa aula, depois a gente fala desse assunto. Mas adoro contabilidade de casal. Fantástico. Mas, enfim, então, é importante essa reciprocidade quando uma pessoa fica numa posição muito grande, vira uma posição de pai, e o outro vira, então, num que tem tudo para poder dar, e dá se quiser, na hora que quiser, só se quiser e puder, e não tiver com dor de cabeça. Estou brincando. Entendeu? Aí fica difícil. Então, é preciso que ambos desejem e ambos concedam com respeito e amor que o outro necessita e deseja. E isso é uma troca, e não é uma troca, às vezes, na mesma medida. Né? Ok. Que mais? Alguém? Bom, vou continuar seguindo, então. Depois ele fala sobre o seguir e servir, que é outro princípio, que esse princípio ele é tão mal falado, digamos assim, para aquelas pessoas que entendem pouco da constelação familiar, e veja de que maneira respeitosa Bert Hellinger fala sobre esse assunto. Em primeiro lugar, ele não diz por quê, ele não sabe por quê que isso acontece dessa maneira entre o feminino e o masculino, ele simplesmente fala, observem o que acontece numa família onde os filhos homens seguem o pai, uma família onde os filhos homens seguem a mãe. Então, ele fala, olha, eu não sei por que essa lei é assim, mas é o que eu observo, ele não pode justificar, e ele falou, obviamente, como todas as ordens, existem exceções, e essas exceções, especialmente, são quando existem destinos difíceis, um dos dois lados. Então, aí não importa se é homem ou se é mulher, se é filho ou se é mulher, às vezes tem um destino difícil, a mãe pode ter uma filha, mas a mãe teve uma crise psicológica, ela precisa se recuperar, ou uma doença física. Então, a menina tem que ir para a esfera do pai. Isso precisa ser observado também. Então, e ele fala, olha, observa que tem isso, né, que é muito difícil. E por que é muito difícil? Porque também é muito difícil, porque nós mulheres, é fato, fomos historicamente, né, subjugadas pelos homens. Isso Bert Hellinger e todos os homens que eu conheço de alma nobre, grandes professores, pelo menos todos os meus grandes professores, sempre falaram isso, enquanto homens, posso citar aqui pelo menos 3, mas sempre valorizaram esse feminino e reconheceram também essa, digamos assim, vamos falar, questão histórica, que tem a ver também com o estabelecimento do patriarcado, que em última instância se refere, inclusive, à extinção da vida no planeta. Porque essa mesma atitude que temos em relação à natureza é a mesma atitude de um homem em relação a uma mulher. E isso Bert Hellinger também fala nos seus livros, aí eu sugiro para quem não conhece a leitura de algo sobre isso, entre a integração do feminino e do masculino, do esquerdo e do direito, do homem e natureza, dentro do livro A Cura. Então, é muito importante, e nesse processo de compensação entre seguir e servir, que as mulheres vão ter que superar essa parte dessa dificuldade, e, de uma certa maneira, os homens também, a sua dificuldade em servir. Aí vocês podem perceber uma coisa. Quando a gente fala assim, um gentleman, o que é um gentleman? Um gentleman é, historicamente, uma palavra, inclusive, em inglês, da Inglaterra, é aquele cara que abre a porta, aquele cara que dá as flores, aquele cara que paga a conta, aquele cara que, no final das contas, serve ao feminino. É aquele que, em primeiro lugar, conseguiu, por exemplo, fazer assim para a mamãe, né? E ir para o papai, porque não adianta fazer assim para a mamãe, ele precisa ir fazer assim e ir para o papai, né? Para ele poder entender o feminino a partir do seu lugar do homem junto dos homens. Muito bem.
Então, seguir e servir torna um homem um gentleman. Igualdade, número 9. Ordem do amor, número 9, entre homem e mulher. Ele mostra que é o seguinte, que todas as vezes que nós transferimos para uma relação de casal a desigualdade existente no relacionamento entre pais e filhos, essa relação vai por água abaixo, né? Então, situações limítrofes, que são tão comuns, sem você eu não posso viver, se você for embora eu me mato, ou se você for embora eu vou fazer isso ou aquilo. Ele fala, olha, nesse caso, o outro precisa se afastar. O outro precisa se afastar. É uma situação que acontece quando tem uma criança em relação a um pai, e isso não é possível dentro de um relacionamento entre o homem e a mulher. Outra coisa muito comum, de um modo geral, das mulheres para os homens, não dos homens para as mulheres, mas também, quando um parceiro quer educar o outro. O que é educar o outro? Não, a sua toalha está assim, o seu negócio está daquele outro jeito, você não devia fazer dessa maneira, meu pai lidava com dinheiro desse jeito, você devia lidar com dinheiro daquele outro jeito. Todas as vezes que eu estou querendo educar o meu parceiro, eu saí do meu lugar de igualdade. Eu saí do meu lugar de treino de amor do espírito, porque é o treino desse amor indulgente pelo outro, da maneira como ele é. Saio do meu lugar de igualdade, vou para um lugar de pais e filhos e fracassa a relação, porque ela não é para isso. A relação para isso acontecer é justamente a relação entre pais e filhos, professor e aluno, exatamente. Por isso faz parte das ordens do amor, entre o homem e a mulher, que eles possam se reconhecer como iguais, ou seja, não existir esse sentimento de superioridade e nem tampouco uma entrega cega. Né? Outra pessoa que eu atendi uma outra vez, o marido tinha sido preso na Lava Jato. O marido tinha sido preso na Lava Jato, aí eu cheguei para ela e falei assim, me diga uma coisa, você tinha uma empresa com seu marido? Ela falou, não, nada não, eu tenho só 1%. Quem tem 1% é igualmente responsável. Então, o que ela se colocou? Ela se colocou como uma criança, dá um monte de procuração para o marido abre um monte de empresa, faz o que quer que seja, que tenha feito, seja justo ou não seja justo, e no final das contas, a mulher é responsável. Então, uma mulher que faz isso, ou um homem que faz isso, está se colocando numa posição onde esse relacionamento invariavelmente vai fracassar, e a empresa também, concorda? Então, essa é a lei da igualdade, né? Aí depois ele fala uma coisa que eu acho aqui importante, que é o que acontece? Quando a gente tenta pagar para os pais, ao invés da gente se desvincular dos pais, a gente fica mais vinculado. Então, quando eu tenho esse sentimento de que eu devo algo para os meus pais, então eu vou então comprar uma casa, porque agora eu tenho dinheiro, ou então eu vou fazer alguma coisa muito boa para minha mãe, para o meu pai, mas não com esse sentimento de gratidão, pura e simplesmente, mas de dívida. Bert Hellinger fala que isso vincula os filhos ao pai, que aquilo que realmente faz, que dá força para o filho se desvincular, é justamente ele reconhecer essa dívida e falar, olha, eu tenho que pagar essa dívida para o mundo e assim eu vou sair de casa, porque eu não vou continuar devedor. Entendeu? Então, observem aí esses jovens que ficam em casa 30, 35, 40 anos, o que é que está acontecendo? Isso é uma das coisas a serem observadas. Bom, depois a gente tem, então, a lei propriamente dita da compensação, número 10. Primeira compensação no sexo. Igual capacidade de dar e receber. Se dão bem quando o dar e tomar se completam, né? Se completam. E eles se completam nesse domínio do sexo, que é a primeira coisa que ele fala, o cerne, e depois em outros domínios da vida. E aí vem a verdadeira lei, em primeiro lugar, no bem. Dá um pouco mais, né? Aquele outro que recebeu um pouco mais fica com pressão, e aí ele faz um outro bem, e assim a relação vai crescendo. E ele fala, da mesma forma, a troca cessa quando um dá mais do que o outro pode ou quer receber. Aqui tem uma coisa muito importante, porque não basta você ser generoso e dar. Você tem que regular
a medida da sua troca. Você não pode dar nem de mais nem de menos. Porque se você dá de mais, o outro não consegue receber e ele vai acabar dando troco, quebrando a relação. Então, as trocas também têm um limite. Então, a medida de quem dá deve ajustar-se à medida de quem recebe e vice-versa. E ele fala que existe uma ordem muito importante para a relação de casal, que é a compensação no mal. Né? Para que a relação de casal seja bem sucedida, é importante a sabedoria de como compensar no mal. Aí, eu vou ler aqui um trechinho que eu separei, porque eu acho isso aqui muito importante. Diz assim: se a vítima ama o ofensor, não deve fazer-lhe uma afronta do mesmo tamanho, pois assim ficariam kits. Né? Então, ele mostra claramente, fazer do mesmo tamanho faz com que ficam kits. Com maior razão, por estar convencida da própria inocência, não deve fazer ao parceiro uma afronta maior do que a dele, pois então lhe daria o direito de zangar-se por sua vez. Então, aqui tem uma explicação bem boa do porquê dessa ordem e como ela funciona. E a outra coisa, por fim, que vocês cada um podem observar nas suas próprias relações, aonde estão as trocas? As trocas estão mais para o bem ou estão mais para o mal? Como está a sua relação nesse momento? Está mais para o bem ou está mais para o mal? Se está mais para o mal, o que você faz para ela ir para o bem? É preciso ir dando troquinho, para diminuir até chegar no 0 a 0. Né? Se ela está no bem, cuidado para não dar demais. Por quê? A troca tem um limite. Muito bem. Então, lei número 10. Lei número 11, o entendimento, que se refere, então, a uma ordem que é a ordem da precedência entre os sistemas. Né? O homem e a mulher vêm de duas famílias completamente diferentes, com duas maneiras de ver o mundo que são igualmente válidas, mas é necessário que eles possam testar esses modelos, ver quais desses modelos funcionam, quais modelos não funcionam, para que a relação possa ser bem sucedida e eles possam adotar apenas aqueles padrões que sejam bons, que os dois percebam que os efeitos destes padrões fazem bem para a relação atual. A Beth Hellinger fala dos envolvimentos sistêmicos, que esses envolvimentos impedem, né? Eu coloquei no mesmo item lá, envolvimentos sistêmicos, porque eu considero uma explicação ainda do motivo pelo qual não acontece o entendimento, que são os envolvimentos sistêmicos, e aí ele traz uma explicação e um exemplo, né, da dupla transferência, e eu sugiro também que vocês marquem aí no livro o exemplo que ele fala sobre a dupla transferência. Porque a dupla transferência, ela não é muito fácil de ser reconhecida. E o primordial é o seguinte: ela parece que é despropositada para aquela situação, desmedida para aquela situação, e Beth Hellinger nos traz uma outra coisa importante, que é prestar atenção à cara da pessoa. Você falou assim, quando ela estava brigando com o marido, ela parecia uma velha. Você pode observar quando um cliente chega para você, se ele tem a cara que ele tem, a idade dele, se tem uma cara mais nova, uma cara mais velha. Você pode, inclusive, saber a idade que aconteceu o trauma daquela pessoa, porque muitas vezes a pessoa ficou com aquela carinha daquele trauma que ela teve. Então, isso aí já faz parte dos módulos avançados, mas eu estou mostrando aqui para você, né, como funciona esse envolvimento sistêmico, e o exemplo que ele traz é um exemplo de dupla transferência. E aí ele fala assim, ele termina essa parte de uma maneira que eu acho importante. Ele fala, depois de saber de tais envolvimentos, a importância da tomada de consciência, né, tomamos mais cuidado quando nos sentimos tentados a ofender pessoas que não nos tenham dado motivo para isso. Isso acontece no relacionamento de casal, mas acontece no nosso dia a dia com várias pessoas, tá? E como nós somos habitados na nossa alma por um conjunto de uma multiplicidade de informações que provém de muitas pessoas, nós nunca sabemos exatamente de onde vem aquilo que nós estamos vivenciando, pensando ou sentindo.
Então, o processo fundamental é a tomada de consciência daquilo que acontece com você no seu dia a dia. Quando você faz isso, é que você vai saber, é uma dupla transferência. Quem sabe, agora, super sugiro a aula do professor Rudiger, que vai ser oferecida aí pela Hegel, o seu Life Script, que é a ideia de um roteiro de vida que vem de Eric Berne, né? Eric Berne, que foi uma das pessoas que foram fundamentais, inclusive, para a descoberta da constelação, porque o Eric Berne ele desenvolveu a análise transacional. Bert Hellinger, naquela época, estudava análise transacional, Gestalt, tudo que estava acontecendo, e ele, de repente, se deu conta que esse roteiro de vida, na verdade, não vem, como o Eric Berne falava, das histórias infantis, dos mandatos que foram, como se diz, adotados do pai, da mãe. Ele descobre, o life script, o roteiro de vida, veio de alguém do passado da família. Você já se deu conta de qual é o roteiro de vida que você vive? Aí eu me lembro, por exemplo, da professora Mimanza, falando, olha, ela fala assim, às vezes, nos workshops dela, o meu roteiro de vida é não coma, morra. Né? Ela descobriu aquela frase atuando nela, na família dela, a partir da vida que ela teve ali depois, né? Logo da Segunda Guerra Mundial. Qual é o seu roteiro de vida? Você pode descobrir esse roteiro por meio da sua história predileta, você pode descobrir esse roteiro por meio do seu conto de fadas predileto, da sua música, poesia, herói, o que quer que seja. Mas o que acontece? Eu posso saber, eu descobri que eu gosto muito de tal música, mas não é só isso. O trabalho da constelação familiar é um trabalho de você se dar conta constantemente. É do seu roteiro de vida, é como você fala com o porteiro, de pensamentos que vêm na sua cabeça que você não sabe de quem são. Né? Por exemplo, muitas vezes eu falava assim, eu achava que alguém, por exemplo, tinha me roubado. Aí eu falava, a minha família deve ter roubado alguém. E geralmente é o contrário daquilo que você parece vir à sua cabeça. Né? Então, uma vez eu atendi uma pessoa que ela falou assim, olha, de vez em quando vem uns pensamentos racistas dentro da minha cabeça. Aí eu falei, observa na história da sua família o que aconteceu. Aí essa pessoa foi uma vez conversar sobre esse assunto com a mãe, e a mãe falou, nossa, mas o meu maior medo era que você se casasse com um homem negro. Então, aquilo não era daquela pessoa, ela tinha aqueles pensamentos, ou tinha aqueles sentimentos, e vinham de um outro lugar. E esse lugar são esses envolvimentos sistêmicos, só que esses envolvimentos sistêmicos, como eu falei para vocês, são muito vastos, muito vastos. Quanto mais se estudam sobre a consciência, esse mapa do que é a nossa consciência, mais se percebem que são vários tipos de registros que estão nessa consciência, que não são apenas os familiares, mas que são também transgeracionais, da cultura do país, que são registros kármicos, registros de N naturezas, isso também dá outra aula. Depois, número 12, a constância. A constância. Isso me chama a atenção porque Bert Hellinger é um homem, e nesse aspecto eu acho que os homens são mais constantes que as mulheres. O amor do homem é aquele amor do sol. Né? A mulher tem todo esse fluxo hormonal, hoje eu estou assim, hoje eu estou assado, faz parte da vida da mulher, esses altos e baixos, não tem jeito. A vida é assim. Né? Então, se você não, como disse, eu acho que foi a Fernanda Montenegro, disse assim, se você não quer uma mulher que fique mal-humorada, que mude, que não sei o quê, case-se com um homem. É fato. Então, um aspecto é a constância, e dele, Bert Hellinger, como homem, traz a sua contribuição. Mas ele traz, como ele sempre traz, para um nível top, né? Um nível um pouquinho superior. Ele fala o seguinte, olha, algumas pessoas, desconhecendo a profundidade do seu vínculo, alguns casais consideram a sua união como um acordo cujos fins podem fixar ao bel prazer e cuja ordem ou duração podem predeterminar, alterar ou revogar de acordo com o seu humor ou comodidade. Ele fala, olha, se você acha que a sua união é assim, uma coisa que acontece, não. Essa união foi predeterminada, ela tem uma finalidade, essa finalidade é maior do que você imagina, e o vínculo, vocês estão lembrados? Dura até a morte. Dura definitivamente até a morte. Então, ele fala assim, e as consequências da falta de observância a esse princípio, e eu, por felicidade ou infelicidade, ou o que quer que seja,
tive a oportunidade de viver isso na prática, com um casal que se separou e o filho se suicidou. Então, é muito grave, é muito sério as consequências e o que eu posso dizer? Não são apenas para os filhos, mas claro que, por exemplo, quando as pessoas falam assim, trabalhar com constelação familiar pode trazer alguma coisa para o constelador, eu digo, principalmente para os seus filhos. Então, as consequências dos nossos atos levianos, dos nossos atos desordenados, dos nossos atos inconscientes, que vêm desses envolvimentos transgeracionais, tem uma grande consequência, sim, principalmente para os nossos filhos. E isso também vai acontecer dentro do relacionamento de casal, cuja finalidade é pré-estabelecida por nós. Muitas vezes um casal vive junto, depois ele se separa e continua brigando, às vezes, por muitos anos, até que possam aprender uma determinada lição, possam ter uma liberação sequer para poder passar daquela troca negativa para uma troca positiva. E nós apenas temos pistas de como isso pode acontecer, ou como isso nós podemos contribuir, tanto na nossa vida como na vida dos outros, e o maior guia são essas ordens do amor entre o homem, a mulher e a totalidade que sustenta, né? Bom, depois o número 13, o processo de morte. Então, Bert Hellinger vai mostrando e ensinando, né, que uma mulher, quando está com o homem, ela vai perdendo um pouco da sua feminilidade, o homem vai perdendo um pouco da sua masculinidade, vai perdendo um pouco da sua identidade. Fala da importância dos dois se renovarem, as mulheres com suas amigas, com as mulheres, e os homens, com seus amigos, o que quer que seja, para, de uma certa maneira, se recarregarem para esse relacionamento. Mas ele diz, isso é uma preparação. Porque com uma preparação para a morte, porque, na verdade, é uma perda dessa identidade, que, já que essa união, da mesma maneira, a gente busca um casal e a união, né? A gente primeiro experimenta a união com a mãe, depois da união com a mãe, a união que mais se assemelha a essa união primordial é a união com o parceiro. Aí a gente vive essa união, mas ao viver essa união, a gente também, da mesma maneira que a união com a mãe gera a vida, aqui vai gerando a morte, né? Digamos assim, não vou falar da mesma maneira, mas um processo semelhante, né? E aí ele fala também da importância desse reconhecimento, e aí, se vocês querem falar, né, especialmente quem diz que o trabalho de Bert Hellinger é misógino, né, ou seja, que ele desrespeita as mulheres, para mim, aqui ele traz uma explicação e uma maneira extremamente respeitosa. Ele fala assim, contudo, na primeira eu vou começar um pouquinho antes. Contudo, na relação com a sua mulher, o homem perde sua identidade como homem. E na relação com o seu marido, a mulher perde sua identidade como mulher. Pois o homem e a mulher se distinguem sob todos os aspectos, por causa de uma pequena diferença. Um cromossomo. Quase tudo é diferente entre o homem e a mulher. Contudo, embora sejam tão diferentes as maneiras masculina e feminina de encarar o mundo, e os diferentes modos de sentir e de reagir são formas plenamente válidas e equiparadas de realização humana. Ambos, o homem e a mulher, precisam reconhecer isso. E aí ele mostra, né, o que vai acontecendo nessa relação, quando o homem vai tirando da mulher essa sua validade, ou a mulher vai tirando do homem essa sua validade, né? E a relação vai indo para o buraco. Então, cada conflito, segundo Bert Hellinger, é uma preparação da morte, e quanto mais tempo dura a relação, mais chegam à renúncia extrema, né? E aí vão chegar com essa renúncia a um patamar mais elevado. Que patamar é esse? É o patamar de um amor ao outro do jeito que ele é, do amor do espírito, sem querer mudar o outro. É um amor que Bert Hellinger chama de um amor indulgente, de um amor amplo, de um amor espiritual, né? Aí ele fala, e termina assim de uma maneira também muito humilde, né? Ele fala assim, essa é uma perspectiva possível.
Ele não diz que essa é a verdade, né? Ele fala, olha, essa é uma perspectiva possível, mas ela confere à relação uma profundidade e uma seriedade que são dignas dela, né? Pois apenas essa renúncia extrema e a superação dos contrários que nos é prometida por essa fusão é que nos levam a esse nível. Por fim, número 14, a totalidade que sustenta. Aí Bert Hellinger extrapola tudo isso que ele falou, que está inserido dentro dessa totalidade, como ele explicou nesse item do processo de morte. Ele extrapola e ele explica que tipos de relação nós podemos ter com a totalidade que sustenta. Podemos ter uma relação de um filhinho que está falando com um Deus Pai, o pai ou a grande mãe, ou então nós vamos estar relacionando com os nossos antepassados, com o grupo familiar, nos sentimos fazendo parte de uma comunidade, ele fala uma comunidade de santos, ou então nós podemos fazer assim como se a gente tivesse num relacionamento, digamos, de negócios, né? Firmamos uma aliança com tal santo, com tal ser, com tal o que quer que seja, estamos fazendo aliança, trocas, né? Uma outra maneira de se relacionar com a totalidade que sustenta. Existe uma outra possibilidade, que é a conjugal, né? As freiras são, por exemplo, noivas de Cristo, os padres casam com a mãe igreja, o que quer que seja, mas tem um relacionamento onde você e Deus tem uma relação muito íntima, né? Então, assim, a ponto de, quem sabe, não sei, engravidar, o que quer que seja. Não vou entrar nesse mérito. Bom, comportamos diante da totalidade misteriosa como se nós fôssemos maiores do que ela, do tipo, como que a gente seria maior do que Deus? Como do tipo assim, não, eu não concordo que você fez desse jeito. Então, assim, agora eu me engravidei desse homem, ou essa situação que aconteceu na minha vida, essa pessoa que morreu, não estava na hora dela morrer, o que está acontecendo no mundo, essa extinção global, não, esse não é o Deus que eu acredito não, de jeito nenhum. Então, você quer colocar ordem na ordem divina. E, finalmente, Bert Hellinger diz assim, quando nos relacionamos com o mistério desse mundo, relegamos ao passado e esquecemos as ordens do amor que conhecemos como se fôssemos rios que já alcançaram o mar e caminhos que já chegaram à meta. E aqui eles nos levam ao ponto máximo de toda a explicação dele. Ou seja, ele fala, olha, vocês estão estudando essas 14 ordens, as outras 3 ordens para lá, mas as outras 5 para cá, mas não sei quantas para ali. Mas existe um ponto dessa caminhada. Quando nós nos relacionamos com o mistério desse mundo, onde você relega o passado ao passado, olha só, relegar o passado ao passado, inclusive esquecer as ordens do amor, como se fôssemos rios que já alcançaram o mar, caminhos que já chegaram à meta. Então, quem fala da filosofia de Bert Hellinger, vendo lá princípios sistêmicos, não sei o quê, regrinhas, de verdade não está entendendo aonde esse caminho todo leva. Esse caminho todo leva à noite escura da alma, esse caminho todo leva a exatamente esse parágrafo que está dito aqui. Alguém tem alguma pergunta, algum comentário? É a hora, ou algum caso pessoal, também é a hora. Josiane. Oi, Isabela, tudo bom? Oi, todo mundo. Lembra que eu falei que eu ia filosofar da outra semana? Pois filosofei. Preciso que tu me ajude a me encontrar. Primeira pergunta. Você falou, quando eu falei, a nossa alma é milenar. Você falou, não sei nada disso, da alma ser milenar. Daí agora, por exemplo, durante aqui a conversa de hoje, tem uma parte que você diz, no roteiro da vida, a gente pega parte da história familiar, parte transgeracional, e pode ser kármica.
Muito bem. Quando você fala em kármico, a vida já veio, é do budismo, certo? Então, essa alma, ela já veio outras vezes. Ela já viveu. Talvez, sabe o que está acontecendo? Eu quero que tu me ajude a me encontrar, porque eu me perdi. Eu estudei muito espiritismo. E eu não sei se eu estou misturando, mas eu estou meio perdida. Porque, no meu entendimento, a alma, tipo assim, a gente vive, nós somos espíritos numa experiência corporal, nós não somos um corpo numa experiência espiritual. Então, quer dizer, quando a gente morre, o corpo fica aqui, mas o espírito prevalece, ele continua. Entendeu onde eu estou perdida ou não? Entendi, entendi. Então, a nossa alma, no teu pensamento, ela não é milenar, porque como eu sei o conhecimento que tu tem muito profundo, se tu me diz isso, eu tenho que respeitar o que tu me diz. Ao mesmo tempo que eu respeito o que tu me diz, eu me perco completamente. Porque, para mim, a nossa alma, ela não acaba aqui nessa vida. Viveu aqui, a Josiane nasceu, eu tenho 50 anos, morro com 60, acabou a Josiane. Não acredito nisso. A alma continua. Eu vou ser bem sincera, o que eu disse na aula passada, eu vou repetir aqui com outras palavras que não são as suas. Em primeiro lugar, a postura diante de algo que não se sabe do que se trata, de que se intui ou se compreende de uma maneira que pode me parecer mais agradável, racionalmente compreensível, testada, é uma postura de imensa humildade. E é esse o ponto de partida da minha resposta para você. Então, em última instância, eu não sei. O que eu sei? Que nós, quando trabalhamos com a constelação familiar, existem registros que aparecem, né, e curas e transformações que se processam, inclusive de doenças físicas, como eu já citei algumas vezes aqui para você, por exemplo, o caso de uma senhora que a Sofia atendeu e ela estava com o crachá, ela puxou o crachá, essa mulher tinha câncer na tireoide, ela puxou o crachá, perguntou para a mulher se a mulher se sentia melhor ou se sentia pior, a mulher disse melhor. Ela simplesmente cortou o crachá, porque ela teve uma visão de como se ela tivesse sido enforcada. Essa mulher volta alguns meses depois, dizendo que tinha se curado do câncer de tireoide, não apenas isso, mas a mãe e a irmã. Então, nós não sabemos. Nós observamos que, quem sabe, é possível que esses registros sejam kármicos. Como você citou o budismo, não existe só no budismo, mas no budismo isso faz uma parte fundante, né? Porque, afinal de contas, o próximo Dalai Lama ele é descoberto pelos objetos do passado, né? Eu gosto muito da sua santidade Dalai Lama, achei, inclusive, além de muito inteligente, né? Compassivo, um ótimo bom humor. Né? Então, super recomendo, por exemplo, que vocês assistam Joy, que são os diálogos do Dalai Lama com o Desmond Tutu, que faleceu há pouco tempo, que era o amigo dele, né? Então, assim, nós não sabemos. Então, a minha postura primordial é de não te dar uma resposta, porque eu não sou uma pessoa que possa te afirmar alguma coisa e te tirar dessa sua intranquilidade. O que eu posso dizer é que esses registros, eles estão presentes. E outra coisa que eu tenho para dizer também, aí no caso do Zen budismo, não do budismo, mas do Zen budismo. Então, quando eu falei, eu acho que você não está no meu curso teórico, né? Mas um livro que é fundamental para o nosso trabalho com a constelação familiar e para o trabalho terapêutico como um todo é Mente Zen, Mente Principiante. Beginner's Mind, né? Ou seja, e ele diz assim, até eu também vou dizer o que diz no livro, também eu vou dizer o que eu aprendi com um dos maiores professores de budismo, que inclusive era também um professor da Universidade de Brasília, que tem o mesmo nome do famoso escritor Paulo Coelho. Beginner's Mind diz o seguinte, que alguma coisa morre quando você morre. Da maneira como você coloca, é como se você só privilegiasse a alma, mas aqui nós vivemos num contínuo corpo-espírito. Essa mesma separação que você coloca entre corpo e espírito na sua frase é a mesma separação entre homem e mulher, a mesma separação entre gente e natureza, entre
corpo e espírito, é a mesma separação cartesiana. Então, vá no livro A Cura, estude no livro A Cura a compreensão que Bert Hellinger tem sobre isso. É um contínuo. E é só porque é um contínuo que a gente pode, seja através da Gestalt ou da constelação familiar, por exemplo, trabalhar com uma sensação que está no corpo, dessa sensação retirar uma imagem, dessa sensação trazer uma liberação psicofísica, a ponto de, vide exemplo do crachá, curar uma doença física. Então, eu não posso dizer que não, a gente é uma alma encarnada dentro de um corpo. Eu diria que dentro desta abordagem, dentro desta filosofia, o que existe é um contínuo corpo, mente, espírito, alma. Alma não é individual, alma é coletiva, entendeu? Então, assim, agora, eu posso te avisar, te afirmar, dizer que sim ou dizer que não? Não. Entendeu? A minha humildade me faz isso. E com relação ao Buda histórico, né, o professor Paulo Coelho, que um dos maiores conhecedores do budismo, a aula dele, para você ter uma ideia, durava de 2 às 6 e não tinha intervalo, e ele não parava de falar. Se vocês acham que hoje eu estou falando muito, vocês deviam ir para a aula do professor Paulo Coelho, porque essa não tinha nem intervalo, tinha que ir por conta própria. Então, ele disse assim, que o Buda, quando ele alcançou o Buda histórico, porque foram muitos Budas na história, né? O Buda histórico, esse Siddhartha Gautama, ele, como o budismo é científico, eles têm com a meditação eu alcancei esse patamar, com a meditação eu alcancei esse patamar, eu alcancei esse patamar. O Buda se tornou Buda porque ele chegou num patamar onde tudo era e não era ao mesmo tempo. Então, aí eu estou levando você a tentar incluir dentro do seu sistema de pensamento, de percepção, esse ser e não ser ao mesmo tempo. E se vocês observarem, Bert Hellinger, inclusive, tem uma poesia que fala sobre isso. E não tem mais nenhuma pergunta, e a minha pergunta é por que não tem mais nenhuma pergunta? Não tem mais nenhuma pergunta da Josiane, porque depois tem Domingos e a Mariane, mas por que não tem nenhuma uma outra pergunta para a Mariane? Para a Josiane? Olhando para a literatura do Bert Hellinger, conhecendo a obra dele, a vida dele, o que ele teria dito? Por que não uma segunda pergunta? Não sou eu. Porque a alma só recebe uma resposta. Ela agora recebeu muita coisa. Qualquer coisa que ela chegasse e falar, agora o meu marido colocou abaixo tudo. Por isso ele só respondia uma pergunta. Era muito raro ele responder 2 perguntas de uma pessoa. E olha que eu cheguei numa época que eu conheci o Bert Hellinger, onde ele trabalhava de manhã, de tarde e de noite ele respondia perguntas e respostas. De tanto que esse homem trabalhava. Domingos. Eu acho até que já entendi a minha pergunta, depois de tudo isso. Então, já traz a pergunta e a resposta, né? Porque agora ficou querendo saber a pergunta. Que era o último parágrafo aqui, realmente, da nossa leitura, o último parágrafo aqui do quando nos relacionamos com o mistério deste mundo, relegamos ao passado. E eu entendi da leitura que tinha dobrado esse passado, relegamos o passado ao passado, mas relegamos ao passado no sentido dos questionamentos. Dos questionamentos. Exatamente. Esquecer o passado, deixar o passado passar, estar plenamente no presente. Ok, muito obrigado. Como se fôssemos um rio que alcançou o mar. Né? E olha que lindo, Bert Hellinger tem um livro, A Fonte Não Precisa Perguntar pelo Caminho. Mas o caminho é só um mar. Cada pedra, cada dificuldade, cada erro, é só uma organização aí do curso do rio.
Quanto mais eu recebo dos outros, mais eu fico um rio grande. Tipo isso. Muito, muito bom. Muito obrigado. É o viver aqui e agora, né, Isabela? Isso. Mariane. Oi, Isabela. Oi. Na realidade, seria uma questão pessoal a minha. Você quer que a gente desligue a gravação para você desligar essa para abrir a sua? Porque a gente costuma fazer isso quando tem uma questão pessoal. Você quer que desligue? Pode ser. Então, vamos encerrar essa aula para a gente poder abrir o espaço para a Mariane tratar o tema dele. Pode ser, Geraldo?